sol se põe, o sino que bate ao som da Ave Maria. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para o nosso momento de oração neste fim de tarde, dia 17 de setembro desse ano de 2024. Com muita alegria, nos encontramos para rezarmos, para ouvirmos a palavra de Deus e também para recorrermos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vários elementos podemos aqui destacar neste evangelho. Primeiro, Jesus vai para uma cidade chamada Naim e com ele vai seus discípulos e uma numerosa multidão. É importante destacar que Lucas faz essa distinção entre os discípulos e a multidão. Os discípulos são aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender o que Jesus está ensinando e estão dispostos também a viver na sua vida aquilo que Jesus está ensinando. Multidões são aqueles que estão indo atrás, mas não têm seu comprometimento com Cristo. Querem ver os milagres, querem receber alguma graça, querem também serem alimentados, querem viver alguma coisa extraordinária, mas não necessariamente estão à disposição de ouvir e viver o que Jesus ensina. E aqui já a primeira pergunta. Você, meu irmão, que está me escutando agora, você quer ser discípulo de Jesus ou apenas multidão que não está comprometida com Cristo, mas quer apenas receber as graças que você deseja no seu coração, sem estar relacionada com Cristo numa aliança, num comprometimento verdadeiro? Com Jesus, vai esta multidão. Quando chega na porta da cidade, vem uma outra multidão que leva um filho único de uma mãe viúva. Ou seja, essa mãe viúva, ela já não tem um marido para lhe garantir o sustento. E agora o filho único, que seria a garantia de futuro e de sustento para ela, também está morto. Ela está completamente sozinha, abandonada, sem ninguém por ela. Então, aqui nós podemos lembrar também um episódio que mais adiante vai aparecer, que é Maria Santíssima diante da cruz, com José já falecido e seu filho único também morrendo na cruz. Mas, junto com esta mãe, vinha uma outra multidão que caminhava no sentido contrário. Jesus estava entrando na cidade com seus discípulos e uma multidão, e a multidão que acompanhava esta mãe viúva, que levava o seu filho único para o cemitério, saía da cidade em direção ao cemitério que ficava fora dos muros da cidade. E aí nós já temos um outro ensinamento. Quem caminha com Jesus
caminha alegre, feliz, contente, vendo o milagre acontecer, vendo graças serem derramadas. Caminha feliz, caminha alegre, caminha cheio de expectativa e de esperança. Quem caminha no sentido contrário, ou seja, não caminha com Jesus, caminha triste, caminha chorando e caminha para o cemitério, ou seja, caminha para a morte. Com Cristo, vida e alegria. Sem Cristo, morte e tristeza. De que lado nós estamos? Em que direção estamos andando? Andamos com Cristo ou andamos no sentido contrário dele? Depois, quando Jesus vê essa mãe, tem compaixão dela, e Jesus toca no caixão. É interessante que o processo de morte que nós vivemos espiritualmente, culturalmente, socialmente, ele acontece sempre dentro de um contexto. Ninguém entra na droga sozinho, ninguém começa a viver costumes distorcidos sozinho, ninguém assume ideologias corrompidas sozinho. Sempre tem alguém que leva para o caminho de morte. O jovem no caixão era levado por algumas pessoas, como nós também somos levados ao pecado, aos vícios, aos erros e muitas outras coisas que contrariam aquilo que é o projeto de Deus. Como a morte não faz parte do projeto de Deus. Deus não quis a morte, não planejou a morte. Ela entra na existência como consequência do pecado, da desobediência à palavra de Deus. Mas quando Jesus toca em alguém que está num processo de morte, o processo de morte para. Quando Jesus toca o caixão, aqueles que levavam o caixão param. E Jesus não pede, não convida. Jesus ordena. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Quando Jesus toca a nossa vida, ele interrompe o processo de morte e nos ordena que nós nos levantemos da nossa morte, do nosso caminho de morte, do nosso caminho de distância do projeto de Deus. Aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. Aquele que faz uma experiência de encontro com Cristo não consegue ficar quieto. Necessariamente ele precisa testemunhar, ele precisa dizer: Jesus fez isso na minha vida, Jesus tocou minha vida, Jesus me tirou do meu caminho de morte, Jesus me libertou das amarras daqueles que me levavam para um caminho de perdição. Ou seja, quem faz uma experiência de encontro com Cristo não consegue mais conter-se, necessariamente começa imediatamente a falar, começa a testemunhar. Admiração, é óbvio, toma conta daqueles que estavam ali acompanhando aquele cortejo fúnebre, mas também a admiração se expande para todos aqueles que veem alguém que vivia uma vida totalmente dedicada a caminhos diferentes de Cristo. Quando é tocado por Cristo e muda de vida, isso repercute e causa espanto, causa também impressão gigantesca nos demais que estão ao redor e que conhecem a pessoa. E aí é interessante lembrar de uma coisa, sabendo que aquela multidão que acompanhava a mãe viúva estava indo para o cemitério. E agora o motivo pelo qual eles estavam indo para o cemitério, que era o jovem morto, filho desta mulher, não está mais morto, mas está vivo porque teve esse encontro pessoal com Cristo. O que acontece com essa multidão inteira que caminhava para o cemitério? Agora se une a outra multidão que caminha com Cristo. E agora, quando caminhavam tristes e desesperançosos, tentando consolar aquela mãe, agora também têm sua vida convertida e caminham não mais no sentido contrário, mas caminham com Cristo na direção da cidade e agora compartilhando da alegria do encontro com Cristo e por aquela vida que foi salva pelo toque de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós também, quando tocados pela graça de Deus,
nós também somos fonte de conversão para muitas outras pessoas que hão de mudar também a direção de sua vida, vendo a graça de Deus que se realizou em nós. E nós também não precisamos necessariamente esperar que Jesus individualmente toque na nossa situação e no nosso caminho de morte. Nós podemos também, olhando ao nosso redor e presenciando as graças e a salvação que Deus realiza na vida de outras pessoas, podemos nós também já sermos convencidos de que Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor e que transforma a nossa vida e assim mudarmos a nossa direção para caminharmos com Ele. Nesse mês de setembro, estejamos atentos à palavra de Deus, que nos convida também a nós nos levantarmos do nosso leito de morte para vivermos a vida com Cristo e a vida que se estende para toda a eternidade. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa programação no dia de hoje, logo mais agora, às 6h30, nosso primeiro dia do curso bíblico paroquial deste ano de 2024. Ainda dá tempo. Quem quiser pode ainda sair de casa, traga se quiser sua cadeira de praia para ficar mais confortável, traga o seu chimarrão, sua Bíblia, seu material de anotações. Ainda dá tempo de você se inscrever e participar este ano do curso bíblico paroquial da nossa paróquia Bom Jesus. Professor Rodrigo Dutra, professor de Bíblia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vem para nos ajudar a entendermos um pouco melhor a Sagrada Escritura e assim podermos ouvir a palavra de Deus e colocá-la também em prática na nossa vida. Amanhã, quarta-feira, dia 18, nós temos a nossa missa na geriatria Nossa Senhora Aparecida, General Neto, na casa geriátrica, casa de acolhida. Às 17 horas, nós temos aqui na Igreja Matriz a oração do Santo Terço e às 19 horas, na comunidade São José Operário da Olaria, a Santa Missa. Sejam todos bem-vindos, venham participar conosco da nossa programação. Agradecendo a presença, a participação de cada um nesse momento de oração, invocamos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para não chorar.